autoestima muito baixa. Eu deveria, sabe, ter uma autoestima melhor. Eu deveria, sabe, me amar mais. Eu deveria me gostar mais. Eu deveria colocar aquele biquíni e ir pra praia sim, porque eu vou, porque eu quero, porque eu mereço. Talvez você esteja com uma concepção um pouquinho distorcida de autoestima, de autoamor, até mesmo de amor. Vamos falar um pouquinho então sobre autoestima hoje e desmistificar a autoestima, encontrar formas gentis, formas mais realistas, formas mais concretas e práticas através dos nossos comportamentos, do nosso processo de autoconhecimento, construir, solidificar os nossos sentimentos relacionados à autoestima e ao amor? Chega mais que hoje eu vou te falar sobre autoestima. E se você, associou a autoestima durante a sua vida àquele sentimento de passar um batom vermelho, de se olhar no espelho, de se achar bonito, se prepara, porque hoje eu vou te falar sobre aquela autoestima muito além da autoestima do batom vermelho, meu amor. É aquela autoestima que está acessível para todo mundo. Autoestima não é uma coisa que você nasce com ou você nasce sem. Autoestima é um sentimento e o sentimento ele pode ser construído. O sentimento, ele surge, ele se fortalece ou ele se solidifica a partir das nossas experiências. Então, se eu tive boas experiências que solidificaram, que me deram uma consistência nesse autoconceito, eu me autoavalio como uma pessoa com boa autoestima, é porque, bem possivelmente, ou eu tive sorte, ou eu treinei bastante, ou eu fiquei atento, fui para terapia e eu desenvolvi ao longo da minha vida uma boa sensação, um bom sentimento relacionado à autoestima. Então, eu fui exposta a situações onde as pessoas me encorajaram, aonde eu me sentia eficaz, aonde eu me sentia ouvido, aonde eu me sentia, assim, bonito, bonita, enfim. E talvez eu não tenha sido exposto a tantas situações assim, então eu fui exposta a situações onde eu não me sentia um sucesso, não me sentia confiante, não me sentia bonito, não me sentia o suficiente. E aí, na média, eu não criei um bom sentimento relacionado à autoestima. Então, é por isso que hoje eu vim falar com vocês uma forma de você olhar para a autoestima de uma maneira um pouquinho diferente. Sentimentos são assim. Sentimentos, eles são ensinados via a nossa comunidade verbal, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se eu vejo uma criancinha num cantinho, mais quietinha, com uma carinha mais ou menos assim, geralmente eu associo isso ao quê? Qual sentimento? Sentimento de tristeza. Então eu vou perguntar para aquela criança, por que você tá aí? Por que você tá tristinho? Então eu acabei ensinando aquela criança a relacionar aquelas coisas que ela estava sentindo e eu não estava nem vendo, e que eu, vendo aquela cena, associei à tristeza. Então, a gente aprendeu ao longo da nossa exposição, nos nossos relacionamentos, a nomear sentimentos. E por isso que é muito importante falar sobre sentimentos e ensinar uma gama mais ampla de nomeação de sentimentos. E é um pouquinho do que eu vou falar com vocês hoje. O autoestima nada mais é do que autoamor. Então hoje esse vídeo é para falar tanto com você que tem dificuldade de autoestima, de se sentir valorizado por si mesmo, de ter uma boa relação, um aspecto de me valorizar, até mesmo você que tem problemas com o amor, porque autoestima nada mais é do que o amor voltado para mim mesmo, do que a estima voltada para mim mesma. E eu uso um modelinho bem interessante do que é, então, amor, porque amor é uma coisa muito abstrata. Amor é um sentimento e cada um vai definir amor de acordo com aquilo que aprendeu que é amor. Então, talvez eu pergunte pra você aí, o que é amor pra você? E você vai falar, pra mim, amor é borboletinha no estômago, aí meu coração acelera, e aí eu fico meio tímido quando eu encontro aquela pessoa, e eu já sei que eu tô apaixonado. E você descreveu pra mim sintomas que pra mim, Larissa, são nitidamente sintomas de ansiedade. Estômago meio revirado, respiração ofegante, coração acelerado, pra mim é ansiedade.
Então, o jeito que você nomeia os sentimentos é muito importante, o jeito que você se percebe. Então, eu vou desmistificar essa coisa tão abstrata que é o amor para uma coisa um pouco mais concreta. E é a minha perspectiva. Eu sei que a sua é diferente da minha, mas quem sabe as nossas aí não se complementam e talvez você consiga adaptar alguma coisa aí no seu dia a dia para olhar para o amor e para a autoestima de uma maneira meio desmistificada. A autoestima não é aquela coisa inalcançável, né? O me amar, me aceitar completamente, aceitar os meus defeitos, aceitar o meu corpo assim como ele é. Não, gente, isso é uma ideia muito abstrata, muito perfeccionista. Às vezes é associado até a alguns pensamentos irrealistas. Então eu vou trazer autoestima para vocês de uma maneira que, no meu humilde ponto de vista, é mais eficaz no sentido de que te dá projeção de como trabalhar sentimentos de autoestima. E aquela autoestima, como eu disse, muito além da autoestima física, autoestima, né, do batom vermelho. Então eu falo que a autoestima é como o fim de uma escada. Então, cada degrauzinho é importante para eu chegar nessa tal dessa autoestima. E eu falo que o primeiro degrauzinho aqui, eu vou até colocar em algum lugar aqui da tela esse modelo. O primeiro degrauzinho que a gente tem que começar a pôr o pé é o degrauzinho do autoconhecimento. E como é que a gente pratica autoconhecimento? Através da autoobservação. Eu começar a fazer um exercício de o que é que eu gosto? Como eu me sinto em determinada situação? Quando essa pessoa me diz isso, o que que eu sinto? Por que que eu me sinto dessa forma? Por que que eu não gosto disso? Por que que eu gosto daquilo? Quais são os meus limites, né? Que eu gostaria de colocar, o que eu não consigo colocar? Em que momentos eu gostaria de dizer não quando eu digo sim? Autoobservação é a chave para o autoconhecimento e com certeza o processo de psicoterapia ajuda muito aí. Tem outras coisas que podem te ajudar, com certeza, é que o caminho que eu conheço bem é da psicoterapia e me ajuda também, porque a gente está em constante modificação, a gente está num processo que não é estático, então esse processo de subir esse degrauzinho, ele tem que ser constante, eu tenho que me observar constantemente e me reconhecer constantemente. Aí tá, Lari, ok, eu já tô fazendo minhas auto-observações aqui, eu já tô, enfim, né, me conhecendo. E aí, qual vem depois o próximo degrauzinho? O próximo degrauzinho é o degrauzinho de se respeitar, se proteger e se preservar. Então, a partir daquilo que eu já sei sobre mim, eu posso tomar algumas atitudes e alguns comportamentos frente a isso. Então, treinar o repertório de dizer não, e eu posso um dia fazer um vídeo sobre isso, né? Como dizer não, a importância de dizer não. Eu posso observar ambientes que para mim são tóxicos e me retirar desses ambientes. Eu posso dizer como eu me sinto e pedir mudança de comportamento para o outro. Inclusive, eu até falei aqui num outro vídeo sobre isso. Você pode ir lá conferir esse vídeo. Eu posso encontrar, né, formas diversas, então, de me proteger, de me preservar. E a partir desse autoconhecimento anterior. E aí, ok, Lari, me conheço, tô aqui, né, me cuidando, me preservando, me protegendo, tô tendo comportamentos de autocuidado, a gente pode falar um pouco sobre isso também no próximo vídeo, né? Me fala mais, Lari, que tipo de coisas podem ser autocuidado? Eu posso dar alguns modelos para vocês de autocuidado, porque autocuidado também é muito mais do que passar um batom e passar uma maquiagem, tá? Tem outras formas de autocuidado que não são tão relacionadas ao físico, por exemplo essa, né? Dizer não é uma boa forma de autocuidado, saber os meus limites, determinar esses limites e manter esses limites, enfim, né? Um dia eu posso fazer um vídeo só dedicado a isso. E aí, beleza, Lari, subi essas duas escadinhas, legal. E a terceira escadinha? A terceira escadinha é a do reconhecimento. Reconhecimento está muito ligado a uma coisa que eu falei também no vídeo anterior, que é o nosso senso de autoeficácia ou autoconfiança. É olhar para as coisas que eu faço ou que eu já fiz e ver um senso de valor naquilo, né? E tentar fugir daquela clássica, ai Lari, mas eu não fiz menos do que a obrigação. Não, a gente tem que aprender a reconhecer coisas que parecem triviais também, coisas que parecem pequenas. Por quê?
A gente não pode medir com a mesma régua a minha vida e a sua vida. A gente tem que tomar cuidado. O que para você hoje é muito simples ou trivial, para mim não é. Então, sobre, Lari, como é para você correr 1 quilômetro? Para você pode ser, correr 1 quilômetro não é nada, mas para mim correr 1 quilômetro pode ser realmente uma vitória, uma conquista muito grande. Para outra pessoa, andar 1 quarteirão também é uma vitória, também é uma conquista. Então não dá pra gente se medir com a mesma régua, tá? Toma cuidado. Vamos então lá. Primeiro degrauzinho, autoconhecimento. Segundo degrauzinho, né, o respeito consigo mesmo, proteção, preservação. Depois o reconhecimento e agora um degrauzinho a mais. Aquele degrauzinho que eu sei que é mais sofridinho ali, um pouquinho mais alto, que é o degrauzinho da admiração. O degrauzinho de eu olhar não só para as coisas que eu faço e reconhecer, mas também dar um olhar de admiração para aquilo. Então, nossa, eu corri 1 quilômetro, que bacana. Pode ser que eu não cheguei na minha meta, que são os 10 quilômetros, mas se eu continuar treinando, se continuar sendo importante para mim amanhã, enfim, eu consigo, mas pô, que legal, né? Eu corri. Inclusive tem um vídeo que eu vou gravar sobre registro emocional. E esse vai ser bem interessante, é uma forma da gente guardar registros das nossas conquistas, das nossas realizações, de coisas que foram importantes pra gente, mas que elas não precisam ter uma medalha para isso, né? Elas não precisam ter um diploma, são reconhecimentos e admirações de coisas que talvez a sociedade aí não esteja valorizando, né? Enfim, então esse é um assunto para um próximo vídeo. Mas ok, Lari, então beleza, autoconhecimento, respeito, reconhecimento, admiração, amor. Chegamos lá na tal da autoestima, que parecia uma coisa, né, tão irreal. Então, se eu, por exemplo, tenho aí uma boa percepção de mim mesmo, eu me conheço, eu sei como me dedicar a coisas que são importantes para mim, que vão me trazer um valor de reconhecimento, de admiração, isso tudo, né, eu falo que a autoconfiança e a autoeficácia são primas, né, muito próximas, íntimas da autoestima, estão muito correlacionadas. Por quê? Porque a gente tem que se lembrar sempre que não existe só um tipo de autoestima. Tem aquela nossa autoestima mais relacionada ao nosso lado profissional, tem a nossa autoestima mais relacionada ao nosso lado sexual, tem aquela autoestima mais relacionada às nossas socializações, aos nossos amigos, e tudo bem. Às vezes, a sua autoestima vai estar ali mais fortalecida no seu ambiente profissional e você sabe que você deveria e gostaria de talvez fortalecer a sua autoestima relacionada aos seus relacionamentos afetivos, amorosos, sexuais, e tudo bem, né? A gente não precisa estar 100% na plenitude o tempo todo, né? E a vida é assim, não é que a gente vai, eu tenho que me aceitar e eu tenho que aceitar tudo. Não, relaxa, tem coisa que você não vai gostar mesmo em você, né? Tem aqueles dias também que você não vai gostar. Como o sentimento às vezes oscila, quando a gente fala de solidificar sentimentos, é de que você, na média, tenha uma boa sensação de percepção desse autoconceito. Então, quando a gente fala de uma autoestima mais sólida, é mais ou menos assim. Nossa, Lari, como você tá linda! E aí eu me sinto bonita. Nossa, Lari, como você tá feia! Aí eu me sinto péssima. Olha a oscilação, né, de bem-estar ou mal-estar, de autoestima ou baixa autoestima. Então, uma autoestima mais sólida é aquela autoestima que até oscila, mas ela não oscila tanto em extremos. Eu consigo me solidificar, por exemplo, baseado nas minhas memórias, nas minhas experiências anteriores. Então, a minha colega Stacy, que eu adoro referenciar, fez uma vez uma analogia, uma metáfora muito parecida com uma que eu faço. Eu falo sobre a estrutura da casa, de que às vezes num terremoto, a casa que tem estrutura até balança, mas depois do terremoto ela volta. E a Stacy fala do coqueiro, né? Então o coqueiro no vento, na tempestade, ele balança, as folhas balançam, mas as raízes o mantêm de pé. Então solidificar, por exemplo, o nosso sentimento de autoestima é criar raízes, né? E como a gente cria raízes? Por exemplo, fortificando o nosso sentimento de autoeficácia, nos expondo a ambientes onde as pessoas são mais acolhedoras, queridas,
ou elas fazem sentido pra mim, né? Não adianta nada eu me expor a amigos que gostam de coisas que talvez eu não goste tanto. Por quê? Porque não me traz a sensação de bem-estar como eu gostaria que fosse. Então, saber selecionar ambientes, saber selecionar atividades, é a questão daquele processinho lá, lembra da escadinha? Me conhecer, me respeitar, me reconhecer, me admirar, para chegar a tal, né, do amor. O amor de uma forma também mais madura e mais responsável, né? Então, responsabilidade emocional é uma coisa que eu vou gravar num outro vídeo aqui, mas, né, já dando aí um spoilerzinho, acho que é um dos componentes bem importantes quando a gente fala de amor e de autoestima. E eu espero que eu tenha trazido um pouquinho, né, de ideias aí de como você vai solidificar, construir, reavaliar a sua autoestima, né, as coisas que você tem chamado de autoestima e as coisas que você tem chamado de amor, né, e umas ideias de exercícios bem simples no dia a dia de como praticar a autoestima. São comportamentos muito simples, eu fui até falando alguns aí ao longo do vídeo, por exemplo, dizer não, dizer pro outro como eu me sinto, passar mais tempo com pessoas que eu gosto, passar mais tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto, saber desapegar de algumas coisas e olhar e falar realmente, hein? Me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou, já dá o seu like, conta aqui também nos comentários que jeito que você anda treinando então aí a sua autoestima, de que formas você tá se admirando, se cuidando, se observando, se modificando, ok? E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!